Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola no YouTube. Atualidade, memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. Copa do Mundo Feminina é o assunto desta vez. A bola já está rolando em gramados australianos e neozelandeses. E aqui eu vou... Já que estamos com a estreia do Brasil para acontecer nesta segunda-feira de manhãzinha cedinho, trazer uma espécie de retrospecto, rememorar as 8 edições anteriores do evento. Estamos na 9ª desta vez. A Copa do Mundo acontece há 32 anos para as mulheres. E trazer algumas pequenas curiosidades, rememorar quem transmitiu o evento aqui para o Brasil, fazer algumas pontuações sobre as participações brasileiras e tudo mais. Então, vem aqui com a gente para mais este vídeo. Enquanto os homens têm o seu Mundial desde 1930, apenas e tão somente 6 décadas depois as mulheres passaram a ter o delas, que evidencia que a exclusão delas deste esporte sempre foi um mal global, embora pior ainda no caso brasileiro, por elas terem sido sumariamente proibidas de disputar jogos por mais de 40 anos até o início da década de 80. Um absurdo revoltante. Além da sua... Enfim, em 1991, tivemos a primeira Copa do Mundo Feminina, mais precisamente em novembro, com 12 seleções atuantes na China. Além da sua seleção, treinada por Fernando Pires e única a representar a Conmebol, o Brasil esteve representado na arbitragem por Cláudia Vasconcelos, que comandou o jogo do terceiro lugar. Suécia 4, Alemanha 0. Infelizmente, a campanha tupiniquim não foi boa. Iam às quartas de final os 3 primeiros colocados de cada chave e mais os 2 melhores terceiros. As terceiras que ficaram de fora foram justamente as canarinhas, que ganharam do Japão, sendo de Elane o histórico primeiro gol do Brasil em mundiais femininos no 1-0 sobre as asiáticas, 17 de novembro de 1991. Eu recomendo uma matéria legal da Trivela, autoria de Lívia Camilo, sobre a autora deste gol pioneiro, um gol que ficou sumido, entre aspas, sem registro dele na internet por mais de 3 décadas, até que recentemente o site da FIFA o publicou. Mas depois o Brasil tomou uma goleada dos Estados Unidos e perdeu para a Suécia. As americanas foram as primeiras campeãs mundiais, 2-1 na Noruega. Hoje técnica do Brasil, Pia Sundhage jogou pelas suecas e marcou 4 gols nesta edição, um deles justamente na vitória por 2-0 sobre a seleção que hoje comanda. Suécia, que recebeu a edição de 1995 em substituição à Bulgária, que tinha sido escolhida originalmente como sede. Mais uma vez o Brasil, agora treinado por Ademar Júnior, estava nessa solitariamente pelas sul-americanas, tanto dentro das 12 seleções quanto nas árbitras, agora 2 presentes, Maria Edilene Siqueira e a bandeirinha Ana Bia Batista. Mas infelizmente a campanha piorou em relação a 4 anos antes. Embora a estreia fosse exitosa com 1-0 sobre o país sede, vieram depois derrotas para Japão e Alemanha, esta por goleada, e a última posição em sua chave. 3 gols foram marcados, 1 por Pretinha e 2 por Roseli. As alemãs perderiam o título, deu Noruega por 2-0 na decisão. Primeiras campeãs, os Estados Unidos se limitaram agora ao 3º lugar sobre a China, país sede da Copa anterior. Desta vez, Pia Sundhage marcou apenas 1 gol para as então campeãs europeias. Esta foi a primeira Copa do Mundo feminina transmitida ao vivo pela nossa televisão, através da Bandeirantes, que já tinha tradição de espaço e apoio às futebolistas desde a década de 80. Aqui no YouTube vocês podem achar, lá no canal Filmes VHS, quase todo o jogo Brasil e Alemanha. Brasil 1, Alemanha 6, tem a transmissão do Luciano do Vale e do Eli Coimbra. Vale muito acompanhar, que é um registro histórico, é documento, preciosidade.
A primeira boa campanha brasileira viria em 1999 nos Estados Unidos, o país do tetra dos nossos homens, 5 anos antes. Perdão. Houve um aumento nas seleções de 12 para 16 e os jogos aconteceram entre junho e julho. Mesmo assim, a Conmebol seguia com uma única vaga, que era a nossa. Na arbitragem, além de Maria Edilene e Ana Bia, tínhamos também a bandeirinha Cleide Mari Ribeiro. Treinada por Wilsinho, a seleção passou invicta por sua chave e a liderou após triturar o México com direito a 3 gols da Pretinha e 2 da Imperatriz Sissi e mais um da Kátia Silene, ganhar da Itália e empatar com a Alemanha. Nas quartas de final, vitória emocionante sobre a Nigéria por 4-3. Memória de 96. 96, os homens da Nigéria cravaram o Brasil lá na Olimpíada de Atlanta, 4-3. Depois as mulheres deram um troco em 99 lá nos States. Também nos States. Mas infelizmente, diferentemente deles em 94, elas não tiveram sucesso contra o país sede e caíram na semifinal. Mas como consolo, veio o 3º lugar nos pênaltis diante da campeã anterior, Noruega. As americanas retomaram o topo em novo êxito diante da China, esse também nos pênaltis 5-4 após 0-0 na bola rolando. Sissi dividiu a artilharia com a chinesa Sun Wen, 7 gols para cada. Lamentavelmente, nada disso assistimos ao vivo, pois nenhum canal transmitiu esta edição, nem mesmo a Bandeirantes, cujo esporte fora assumido pela Traffic. A Copa de 2003 teve a sua sede alterada por motivos de saúde. Uma grave síndrome respiratória aguda tirou o evento da China, que recebeu como compensação a sede do evento de 4 anos depois. Assim, a bola voltou a rolar nos Estados Unidos. Desta vez, as 16 seleções passavam a incluir 2 da Conmebol, a Argentina se juntando ao Brasil. Na arbitragem, fomos representados por Sueli Tortura e pelas bandeirinhas Marley Silva e novamente Cleide Ribeiro. Mais uma vez, as brasileiras, neste ano treinadas por Paulo Gonçalves, lideraram sua chave sem derrotas, com direito a um acontecimento histórico em 21 de setembro, o primeiro dos até agora 17 gols mundialistas de Marta, que tinha 17 anos e que abriu os 3-0 da estreia sobre a Coreia do Sul. Os outros foram da Kátia Silene, que chegaria aos 4, já a Marta faria mais 2 além desse. Um quadrilho sobre a Noruega e um empate com a França fecharam a conta. Infelizmente, já nas quartas veio a eliminação, 2-1 para a Suécia, que não seria campeã, pois perderia pelo mesmo placar para a Alemanha, que faria história ao ser a primeira seleção campeã antes nos homens e agora nas mulheres. Bicampeãs, as americanas ficaram em terceiro ao bater o Canadá. Na televisão, a exibição exclusiva ficou por conta da ESPN Brasil. O grande momento até agora viria na China, naquele inesquecível setembro de 2007. Mas com um porém, pela primeira vez não tínhamos brasileiras na arbitragem. Dentro de campo, porém, tudo ia de vento em popa para a seleção, liderada por Marta e Cristiane dentro de campo e por Jorge Barcelos na Casa Mata. Pela primeira vez, a classificação para o mata-mata vinha com 3 vitórias em seu grupo. 5-0 na Nova Zelândia, 4-0 na China e 1-0 na Dinamarca. Perdão. Nas quartas, apertada vitória sobre a Austrália por 3-2. E na semifinal de 27 de setembro em Hangzhou, a mais memorável partida da seleção brasileira feminina até o momento, os espetaculares 4-0 sobre os Estados Unidos, com direito ao extraordinário golaço da Marta, que 21 anos depois voltava a arrancar de Luciano do Vale, na transmissão da Bandeirantes, "Não há palavras, não há palavras". Por sinal, por óbvio, este foi eleito o gol mais bonito desta edição. Justamente por isso,
Doeu demais a perda do caneco para as alemãs 3 dias depois, um 2-0 que as tornou bicampeãs, a exemplo das americanas, que ficaram em terceiro lugar ao golear a Noruega. Num requinte de crueldade, de machucar demais, Marta perdeu um pênalti quando o placar estava 1-0. Mesmo assim, ela levou a bola de ouro como melhor jogadora da Copa e foi artilheira com 7 gols, 2 acima da companheira de ataque Cristiane, que ficou com a bola de bronze. Aí, já que citei há pouco a Bandeirantes, além dela, também o Sport TV transmitiu a Copa, neste caso a primeira do canal da Globosat. Na finalíssima, os alguns jornais, entre eles o Globo e Zero Hora, chegaram a anunciar que a Rede Globo também transmitiria a grande decisão, Alemanha e Brasil. Porém, no fim das contas, isso não aconteceu e o Esporte Espetacular passou finais do circuito mundial de vôlei de praia, na hora da decisão lá na China. E isso fez a Bandeirantes liderar na finalíssima, na cidade de São Paulo, com 14 pontos, 6 acima dos globais. Mesmo assim, foi do Plim Plim o único jornalista brasileiro presente à Copa, Pedro Bassan, que já estava lá como correspondente com vistas aos Jogos Olímpicos do ano seguinte. Até devido aos 2 vice-campeonatos, o Mundial de 2007 e o Olímpico de 2008, esse em Pequim, era natural uma grande expectativa para as canarinhas em 2011 na Alemanha. Na primeira fase até tudo foi bem para as comandadas do Cleiton Lima, com 3 vitórias sobre Austrália, Noruega e Guiné Equatorial. Porém, já nas quartas de final veio a eliminação, e com gosto de revanche, pois foi para os Estados Unidos, 5-3 nos pênaltis após 2-2 no tempo normal e na prorrogação. Mas aquilo de quem ri por último ri melhor não valeria para as americanas, treinadas aqui por Pia Sundhage. Na finalíssima, título inédito para o Japão, com 3-1 nos pênaltis após 2-2 em 120 minutos. Japonesas que se tornaram as primeiras campeãs mundiais de uma Copa Sênior da FIFA. Diga-se de passagem. Marta fez 4 gols e ficou a 1 da artilheira do torneio, a japonesa Alma Uesawa. Na televisão, mais uma vez, Bandeirantes e Sport TV marcaram presença, mas agora com uma novidade. O Esporte Interativo, que dividia a transmissão na mídia canal aberto, que possuía grande alcance pelas antenas parabólicas, nas quais obteve uma enorme parcela do seu público em seus primeiros anos. Uma curiosidade ficou para o locutor titular do Sport TV, Rob Porto. Isso se deu porque Luiz Carlos Júnior e Milton Leite, que fizeram o Mundial de 2007, estavam dedicados à simultânea Copa América Masculina, realizada na Argentina. Em termos de filmagem, esta foi a primeira edição de Copa do Mundo Feminina em alta definição, formato widescreen 16:9. Em 2015, a competição foi disputada no Canadá e sofreu um aumento substancial nos países participantes. Não mais 16 e sim 24 a partir de agora. A Conmebol, por exemplo, passou a mandar 3 representantes. 3 representantes, aparece direito aqui, ô Anta. Brasil, na edição anterior estreante Colômbia e a agora estreante Equador. Ou agora estreante Equador, Anta 2 a missão. Na arbitragem, apenas uma representante nossa, a bandeirinha Janete Mara Arcanjo, a mesma que até pouco tempo atrás foi comentarista da Globo Minas. Na fase de grupos, mais uma vez as canarinhas, treinadas por Oswaldo Alvarez, o famoso e popular Vadão, mandaram bem ao fazer 3 vitórias, sendo Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica as adversárias superadas. Só que outra vez houve eliminação diretamente no primeiro mata-mata, que com o aumento nas seleções presentes, passou a ser não as quartas e sim as oitavas de final. Nelas, as brasileiras caíram para a Austrália por 1-0. A finalíssima foi uma revanche da edição na Alemanha e o troco foi dado.
Chegando ao topo pela vez terceira, os Estados Unidos atropelaram o Japão por 5-2. Na televisão, uma anormalidade. A Bandeirantes transmitiu a competição, mas no Brasil mostrou apenas o jogo contra as australianas. É que os 3 da fase de grupos coincidiram ou com o horário político na faixa noturna, ou com o Campeonato Brasileiro na vespertina. Felizmente, o canal aberto foi assegurado pela TV Brasil, que também passou o evento, muito embora, por exemplo, da estreia tivessem sido perdidos 10 minutos, justamente por causa da propaganda eleitoral simultânea e obrigatória. O Sport TV, claro, estava lá mais uma vez entre os fechados. A última edição antes da deste ano foi a de 2019, realizada na França. De novo, 24 países compareceram, mais uma vez o Brasil presente. Na arbitragem se destacaram as nossas Edna Alves Batista e as bandeirinhas Neuza Inês Bach e Tatiane Sacilotti. Aliás, um detalhe, foi a primeira Copa do Mundo feminina com VAR. Ao contrário das anteriores, nessa não tivemos as brasileiras fazendo 3 vitórias no seu grupo, que foi extremamente parelhíssimo. Novamente comandadas por Vadão, elas ganharam da Jamaica, perderam para a Austrália e derrotaram a Itália. 3 países empatados em 6 pontos, e o que separou eles foram os critérios. Itália na frente por 2 gols a mais de saldo, Austrália em segundo por 2 gols pró a mais, e Brasil entrando no mata-mata como o melhor terceiro colocado, também por causa dessa questão dos critérios. Mas mais uma vez houve queda nas oitavas de final. Essa ainda mais dolorosa do que a de 4 anos antes. 2-1 para o país sede, com o gol decisivo na prorrogação marcado pela Amandine, cujo sobrenome é extremamente provocativo, Henry. É o mesmo do Thierry, o algoz do Brasil nos homens, nas quartas de final de 2006 na Alemanha. O 4º título mundial dos Estados Unidos veio num 2-0 diante da Holanda e Jill Ellis fez história ao ser a primeira técnica bicampeã mundial feminina, reprisando o que nos homens até hoje foi feito somente por Vittorio Pozzo com a Itália bicampeã em 34 e 38. O Deschamps pela França bateu na trave, é que a Argentina não deixou ele igualar o Pozzo. Aliás, nesse 2019, as americanas também obtiveram a maior goleada da história das Copas das Mulheres, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-0 na estreia diante da Tailândia. 5 gols só da Alex Morgan, que vocês bem notam é uma das estrelas da vinheta de abertura e encerramento deste canal. Da nossa parte, restou como consolo Marta fazer história com os 2 gols que marcou, um na Austrália e outro na Itália. Chegando aos 17 tentos, tornou-se a maior artilheira em Copas, tanto especificamente nas mulheres, quanto somando mulheres e homens, tendo um a mais que o alemão Klose, além de ser a primeira futebolista, seja mulher ou fosse homem, a anotar em 5 Copas do Mundo diferentes. Já Cristiane teve seu gol marcado sobre a Austrália, eleito como o mais bonito desta edição. Na televisão, a grande novidade foi que, além da Bandeirantes, esta com Ulisses Costa como titular, depois do Theo José ter sido o titular em 2015, devido à partida do Luciano do Vale no ano anterior, e o Sport TV, que alternou entre Luiz Carlos Júnior, Milton Leite e Gustavo Villani nos Jogos Brasileiros. Perdão. Também a Globo mostrou o torneio pela primeira vez. A Plim Plim aberta, a Vênus platinada, como bem conhecemos. Nela, Galvão Bueno, Kleber Machado e Luiz Roberto se alternaram nos Jogos Brasileiros. Foi também nesta edição que Ana Thaís Matos, saudade dos tempos da Web Rádio Voz do Futebol, despontou nos comentários de jogos ao vivo, depois ficando de vez na equipe
que comanda os jogos de futebol masculino. Ela que teve a primeira experiência em vídeo na Copa de 2018 como participante do troca de passes na Copa do Mundo realizada na Rússia. Na eliminação para as francesas, a seleção obteve 36 pontos totais em São Paulo, sendo 32 da Globo e 4 da Bandeirantes. E em 2023, como será? Interrogação. #Avalone Feelings. Bom, na já iniciada edição deste ano, há várias novidades e diferenciações. Algumas delas. Primeira Copa do Mundo em 2 sedes, Austrália e Nova Zelândia, reprisando o que fora feito pela vez primeira com os homens na 2002 do Penta, na Coreia e no Japão. Desta vez, 32 seleções e não mais 24, com o Brasil representando a América do Sul junto da Argentina e da Colômbia. E será a primeira edição em que as brasileiras serão comandadas tanto por uma mulher quanto por uma pessoa estrangeira, no caso, a sueca Pia Sundhage. Fora ser a primeira Copa do Mundo sem formiga nas nossas convocadas, algo que só havia acontecido apenas tão somente, única e justamente, na primeira de todas, lá no longínquo e distante 1991. Saudade dos meus 10 anos de idade, eu era tão sonhador, tão cheio de coisa e no fim das contas 99% do que eu pensava não aconteceu, mas tudo bem, isso é do jogo. Na arbitragem, temos de novo Edna Alves Batista e Neuza Inês Bach, agora acompanhadas da bandeirinha Leila Moreira da Cruz e da VAR Daiane Muniz. Já estrearam inclusive no jogo da Austrália contra a Irlanda. Aliás, a irlandesa cometeu um pênalti tribocó na cara da Edna. A Edna daria aquele pênalti até, entre aspas, se não quisesse marcar o pênalti. Foi nítido, escandaloso e escancarado. No grupo F, as canarinhas estrearão nesta segunda-feira diante do Panamá. Aí depois tem o reencontro com a França no dia 19. E por fim tem a Jamaica pela frente, em 2 de agosto. Na comunicação também teremos novidades. Será o primeiro Mundial Feminino televisionado somente por veículos globais. Aí eu tô falando de televisão comum, TV aberta, TV fechada, enfim, sem contar a internet. Não tem a Bandeirantes, por exemplo, primeira ausência da Bandeirantes que estava consecutiva nas Copas do Mundo desde 2007. A Globo terá pela primeira vez uma mulher narrando os jogos do Brasil feminino, que será a Renata Silveira, e outra vez teremos Ana Thaís Matos nos comentários. Já o Sport TV também terá vozes femininas à frente das suas transmissões, casos da Natália Lara e da Isabelle Moraes, embora o titular do Brasil seja Luiz Carlos Júnior. Há de se destacar também a participação nos comentários da Aline Calandrini, que hoje é comentarista fixa do futebol, tanto das mulheres quanto dos homens. Ela que fez em 2019 a Copa do Mundo na Bandeirantes, junto do Ulisses Costa e do Neto. Perdão. Outro detalhe muito importante, a cobertura da Globo e do Sport TV não será em 100% da Copa do Mundo. A Globo passará 7 partidas, com preferência para o Brasil, e o Sport TV apenas 34 das 64, que é um novo modelo de compra do evento, vai valer também para a Copa do Mundo masculina em 2026, quando somente também metade das partidas pertencerá aos globais. E com isso, quem terá mostrado rigorosamente tudo de tudo serão as 2 opções em streaming. A Cazé TV, do Casimiro Miguel, o grande streamer brasileiro esportivo, e o FIFA Plus, que é próprio da entidade máxima do futebol mundial, e narração em português no FIFA Plus. E pela primeira vez também, e isso é um destaque muito legal, aí também por pegar fundo no meu veículo preferido de todos, teremos uma rádio uma rádio FM convencional transmitindo a Copa do Mundo Feminina com direitos de transmissão adquiridos para tanto. Primazia que pertence à Rede Transamérica, equipe do 10 do rádio Éder Luiz, que em Copas do Mundo de Homens narrou os títulos do Brasil
nos Estados Unidos em 94 pela Bandeirantes e na Ásia em 2002 pela Transamérica, na qual ele e a equipe dele estão desde janeiro de 2001. O primeiro jogo já foi feito, que foi Nova Zelândia e Noruega, com a narração do Guilherme Lage. A Transamérica vai transmitir, além das partidas do Brasil, outras mais. Não será uma quantidade grande de transmissões, mas serão constantes, isso sim. A próxima, inclusive, antes até depois da gravação desse vídeo que faço, será de Estados Unidos e Vietnã, às 10 da noite desta sexta-feira. E embora não tenha direitos para transmitir as partidas, vale citar também a Rádio Gaúcha, aqui de Porto Alegre, que mandou lá para Austrália e Nova Zelândia o Perguntinha Rodrigo Oliveira, grande Rodrigo Oliveira, que será, portanto, o primeiro repórter do Rádio Esportivo de Porto Alegre a ter feito Copas do Mundo de homens e de mulheres no local, porque ele está em Copa do Mundo direto desde 2010, primeiro pela Guaíba e de 2014 em diante sempre pela Gaúcha. Com ele também foi a Kelly Costa, da RBS TV, aí numa cobertura multimídia, todo mundo trabalhando para televisão, rádio, jornal, internet, enfim. A Kelly que aí entra num seletíssimo panteão de profissionais, um restrito número de profissionais que trabalharam no local, tanto em Copa do Mundo de homens, quanto em Copa do Mundo de mulheres. E é um ponto positivo muito legal, foi uma surpresa legal. Até se eu tivesse gravado o vídeo ontem, eu não teria citado isso, porque eu não teria sabido disso. Como eu gravo agora, sexta-feira à tarde, tô conseguindo fazer esse registro bacana. Aliás, um acréscimo importante que até o próprio Rodrigo Oliveira fez: quem viajaria para cobrir a seleção brasileira pela Gaúcha seria a Valéria Possamay, que é a titular de futebol feminino na casa. Mas ela tá com um problema familiar e precisou ficar aqui em Porto Alegre, então vai fazer daqui a Copa do Mundo. Mas eu boto fé que em 2027, cuja sede ainda será anunciada, ela será a estrela número 1 dessa cobertura, não tenho dúvida nenhuma disso. Este foi mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola no YouTube. Atualidade, memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. Muito obrigado pela audiência, damas e cavalheiros. Continuem acompanhando os conteúdos que eu publico. Ative notificações para saber quando novos vídeos entrarão. Dê joinha se você gostar do que publico. Sugira assuntos para as próximas edições. Colabore com o canal do PB e com outros projetos do Papo de Bola pelo Pix, na chave Pix, educesar@gmail.com. Toda e qualquer quantia que for do seu grado, da sua vontade, será muito bem-vinda sempre. E novos vídeos em breve para vossas bonitezas, com outros assuntos do momento, do passado, mas tentando sempre que sejam interessantes para vocês curtirem, vocês acompanharem, vocês comentarem, enfim. Um abraço, amigos do Brasil!